Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e a dica de hoje é bem rápida e é sobre a tabela dinâmica. Eu recebi uma dúvida de um amigo chamado Aldari e ele tinha uma questão muito interessante a respeito de uma tabela dinâmica. Por que que nos dados, na base de dados, a célula estava com uma formatação e em outra não, estava com uma formatação diferente? E eu pesquisei, revirei aqui os meus conhecimentos em tabela dinâmica e não conseguia descobrir. Até que descobri como foi feita essa alteração e é uma dica que funciona. Particularmente não gosto muito dessa solução, mas ela é viável e eu desconhecia completamente esse recurso na tabela dinâmica. Por isso eu resolvi gravar essa dica rápida aí para vocês. Esse vídeo então ele é um bônus. Observe, eu tenho aqui uma tabela de dados com produtos e descrição de máquinas. Eu vou criar aqui uma tabela dinâmica. Observe que na minha descrição da tabela, do produto, eu tenho um underline separando o nome e o modelo dela, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma tabela dinâmica e nessa tabela dinâmica eu vou usar a tabela inteira, vou dar um OK. Ao arrastar os nossos campos para a tabela dinâmica, deixe-me fechar essa mensagem do Windows, eu vou colocar aqui a descrição e vou colocar aqui apenas uma identificação do preço unitário de cada máquina, formatando isso para moeda. Só estética, não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo que eu vou explicar. Moeda, ok. Agora, olha que interessante. Esse título aqui, a máquina, o nome da máquina, ela tem um underline. E eu gostaria de tirar esse underline e colocar uma barra, ou mesmo um espaço, alguma coisa que separasse esses dois itens. Eu vou pressionar aqui o Ctrl U, que é o atalho para substituir. Se você quiser localizar ou substituir, basta entrar em página inicial, localizar e selecionar, e na sequência clicar em substituir. E nós vamos substituir esse underline por uma barra. Vou pressionar aqui o botão substituir tudo e você vai ver que todos os nossos produtos, as 51 linhas da nossa tabela, foram atualizadas. O que eu pensava? Primeiro, que não fosse possível fazer isso na tabela dinâmica, mas é possível. Se nós atualizarmos a nossa tabela, por exemplo, se eu pedir agora para agrupar por código de produto nas colunas, você vai ver que a formatação permanece. Se eu fizer qualquer mudança na minha tabela dinâmica, essa informação aparece também. Vou selecionar apenas a PR10. Então observe que a barra permanece, mesmo os nossos dados originais tendo aqui um underline como item separador de argumentos. Agora, o que é interessante? Eu posso ainda aumentar a nossa range, eu vou duplicar aqui essa range de dados, eu vou colocar mais linhas e vou aumentar a nossa matriz na tabela dinâmica. Observe, eu vou vir aqui em analisar, alterar fonte de dados e vou selecionar todo o nosso conjunto de dados. Vou pressionar OK e você vai ver que a formatação da tabela dinâmica permanece. A barra continua ainda aparecendo como separador. Se eu quisesse o hífen, eu poderia substituir de novo, trocando a barra pelo hífen. Substituir tudo e aí a minha planilha já estaria correta. Se eu retirasse o filtro, pedisse para exibir todos os elementos, você vai ver que todos os elementos, menos aquele, olha só, menos aquele que estava com filtro, olha aí, já descobri mais uma, foram alterados. Se eu quiser alterar todos, retirem os filtros e reapliquem essa substituição. Você vai ver que todos os seus dados agora eles serão substituídos. Particularmente uma dica, quando você vai fazer esse tipo de alteração, eu evito fazer alterações na tabela dinâmica. Particularmente já me adaptei a trabalhar alterando a fonte de dados. Então se você não quer mudar a descrição original da máquina, você poderia criar uma nova coluna. Então vamos lá, nova nomenclatura. E eu poderia utilizar aqui o recurso. Qual função que você utilizaria nesse caso? A função substituir. Veja só, eu vou substituir desse texto aqui da descrição, ponto e vírgula, o underline pela barra, ponto e vírgula, barra. Basta copiar aqui a fórmula para baixo e na hora de montar a minha tabela dinâmica, eu utilizaria a coluna nova nomenclatura. Entenderam? Se você, por exemplo, criou essa nova coluna e a sua base de dados não enxerga, se você não consegue exibir essa coluna aqui, lembre-se que você precisa redimensionar a sua área, clicando em alterar dados e colocando até a coluna E com a nova informação. Eu digitei errado, se eu colocar aqui agora a coluna E, você vai ver que o campo nova nomenclatura aparece. Eu poderia utilizá-lo então na descrição das linhas e eu já teria a informação que eu precisava. Fica a seu critério. Você pode utilizar esse novo recurso, que é o substituir, que por um acaso é totalmente novo para mim, nunca tinha tentado fazer isso, ou utilizar a mudança nas fontes de dados. Eu, particularmente, prefiro a segunda opção.
Se gostou, esse é um vídeo super rápido. Aldari, obrigado pela sua dica, pela sua mensagem aí. Eu realmente quebrei a cabeça para conseguir entender o que aconteceu com essa tabela, porque isso não era um recurso que eu conhecia. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe e comente. Deixe seus comentários aí nos comentários do vídeo do YouTube. Um abraço, até o nosso próximo encontro.